Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Paulo Bugarelli e hoje venho apresentar para vocês o livro O Tarô de Marselha Revelado, do autor Yaakov Ben-Dov. Eu vou mostrar para vocês todas as páginas desse livro para que vocês possam visualizar a ótima obra que esse autor deixou para nós nessa nossa jornada do tarô. Então vem comigo, fica até o final e vamos ver todas as páginas desse livro e também algumas curiosidades. Fica comigo até o final. Vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao canal Bugarelli Tarô Voodoo. Já peço para que vocês deixem o seu like, o seu comentário também, é claro, se inscrevam no canal. Então vamos apresentar para vocês o Tarô de Marselha Revelado, do autor Yaakov Ben-Dov. Um guia completo para seus simbolismos, significados e métodos. É um ótimo livro para quem quer realmente conhecer o Tarô de Marselha a fundo, ok, pessoal? Lembrando que esse livro vem de um autor que é também, e foi, no caso, discípulo e aprendiz de Alejandro Jodorowsky, ok? Inclusive, para quem não conhece, eu vou deixar também na descrição o tarô que eu mostrei arcano por arcano desse autor, o Alejandro Jodorowsky, ok, pessoal? Então eu vou passar para vocês visualizarem a maravilhosa obra que a editora Pensamento deixou para a gente, ok? Aqui para o Brasil. Inclusive, é um livro muito bonito, tendo várias imagens, ok? E também, é claro, o que é mais importante, a questão dos ensinamentos. Então, ele fala sobre as cartas de tarô, ok? Do tarô de Marselha, as origens do tarô. Lembrando que ele dá também aqui bastante ensinamentos de como ele fazia as leituras, né, do tarô de Marselha, ok? Fala sobre a escola inglesa, a escola francesa, o tarô e a nova era, o tarô de Marselha, novos tarôs de Marselha, inclusive o CBD Tarô de Marselha, tá? Que é um tarô que ele mesmo criou, também baseando-se nos ensinamentos de Alejandro Jodorowsky e outros do passado. Inclusive eu vou trazer para vocês em breve também, mostrando arcano por arcano desse tarô. E aqui na seção das leituras das cartas, pessoal, ele passa realmente a questão dos sinais. Tudo é um sinal na leitura das cartas. Inclusive, ele também fala o espaço da leitura, a questão da harmonia do espaço da leitura, como manusear as cartas ou os arcanos do tarô, como embaralhar. Então ele passa bastante ensinos para as pessoas que estão realmente também começando a fazer as leituras, para como preparar o ambiente, como é feito a pergunta, ok? Então ele passa bastante experiências aqui dele, pessoais dele mesmo, tá? Em relação àquilo que ele vivenciou dentro das leituras do tarô. A leitura das cartas, o significado das cartas também, para vocês verem que ele passa bastante imagens também, dando alguns exemplos, ok? Exemplos. O Sol, a Imperatriz e o Mago. Então vocês visualizem que a obra é bem realmente completa para quem quer entender e se aprofundar no tarô de Marselha. Fala também sobre a questão das cartas invertidas, dá alguns exemplos também. Lembrando que algumas cartas invertidas, dependendo dos arcanos, isso vai depender da interpretação da pessoa. Por exemplo, um arcano invertido da Lua no tarô de Marselha, ele não é negativo, tá? Sendo que todas as lâminas do tarô de Marselha têm os seus polos positivos e negativos, tá? Não no negativo no sentido ruim, mas também explorando alguns sentidos. E inclusive a Lua, ela não é negativa, invertido. Assim também como o Diabo no tarô de Marselha, ele fala sobre alguns significados entre aspas negativos, da forma dele normal, digamos assim, sem ser invertido, e ao contrário, esses esquemas, entre aspas, negativos, se tornam mais positivos, a favor da pessoa que realmente está consultando o tarô, ok? Então ele me ensina bastante coisa sobre isso também. A linguagem simbólica, direções dos arcanos. O tarô de Marselha, ele é bem peculiar na questão das leituras, porque se utiliza muito a questão de onde os arcanos estão olhando, observando, em que direção eles estão indo, se para trás ou para frente, se no passado
ou para o futuro, ou no presente, dizendo alguma coisa. Fala também sobre a questão aqui das cores, pessoal. Para quem se interessa em estudar as cores dos arcanos do tarô de Marselha, vai achar muito interessante. Numerologia também, sendo que a numerologia ela é muito usada dentro do tarô de Marselha, principalmente nos arcanos menores, tá? Fala sobre parte dos corpos, as pernas, os quadris do peito, a cabeça, inclusive, dos arcanos que são apresentados, os arcanos maiores. Então, é bastante conteúdo que ele passa para vocês darem uma visualizada aí, página a página, ok? Interessante também algumas partes que ele fala sobre experiências de comunicação que ele teve também com Alejandro Jodorowsky, fazendo perguntas sobre os arcanos do tarô, algumas dúvidas que ele teve, tá? E Alejandro Jodorowsky respondeu para ele que até poderia informar e realmente ensinar ou explicar alguma coisa, mas que se acaso ele perguntasse a mesma coisa numa próxima semana, a resposta ou o ensinamento seria outro. Querendo dizer que o arcano ou os arcanos do tarô de Marselha não são fechados como alguns que a gente tem por aí. Por exemplo, arcanos do tarô de Rider-Waite. E também é claro que existem outros tarôs, né, outros arcanos que são um pouco mais fechados na sua questão de vocabulário. Digamos assim, no sentido que se a gente pegar, por exemplo, alguns arcanos menores, pelo tarô de Rider-Waite, vocês vão visualizar as mensagens, as imagens dos arcanos, e eles são bem assim fechados pelas imagens. No tarô de Marselha se trabalha totalmente ao contrário. Em cada leitura é única, realmente não apresentando muitas vezes a mesma mensagem. Isso tudo vai depender muito da disposição das cartas. Então aqui ele fala sobre todos os arcanos, ok? Dos 22 arcanos, inclusive é bem interessante as imagens também que ele passa, que ele não fala nessa parte do livro os significados mais, digamos, fechados. Ele ensina a simbologia, através desse conhecimento você consegue aplicar isso na sua leitura. Então é bastante conhecimento que ele passa para a gente aqui. Para vocês visualizarem, tá? Arcano da morte. Então ele fala aqui, ó, arcano 13 corta as amarras com o passado, né? Diferentemente de algumas pessoas que acham que o arcano número 13 é negativo, ele não é tão negativo assim. É claro que depende da leitura. Algumas pessoas, infelizmente, floreiam demais o arcano número 13. Ah, mudança, algo que você tem que mudar. Não, mas muitas vezes o mudar para a pessoa é doloroso, é difícil, é dificultoso. O tarô de Marselha ele não floreia tanto a questão do arcano da morte, ok? Porque mudar também muitas vezes não é fácil. Então muitas pessoas acham, entendem ou também passam a mensagem que o arcano da morte é muito floreado. A mudança é fácil, mas muitas vezes não é tão fácil assim. Por isso que a imagem ela causa um certo impacto dentro do tarô de Marselha. O arcano da temperança, vou passar para vocês para não ficar tão extenso. O arcano do diabo. O diabo está vinculado à satisfação dos desejos. O diabo provoca a sua própria ruína. Então aqui realmente ele vai explicando toda a simbologia. A carta da estrela, inclusive uma ótima carta para vocês visualizarem que é bem mesmo ilustrado. A lua olha para o passado, a lua desperta forças ocultas. Então aqui ele explica toda a simbologia. A lua desce até as profundezas. A lua descobre o terreno firme. Ele vai passando todos os ensinamentos aqui. A carta do sol. O julgamento. Inclusive uma ótima carta. Eu gosto demais também desse arcano, tá? Fala também de revisões, de você revisar alguma coisa. Isso vai depender muito da leitura. Mas geralmente ele fala de revisões ou também de algumas decisões que você precisaria tomar. Ou um despertar também. Julgamento abre o céu. Julgamento revela o que está oculto. Dependendo de algumas tiragens, eu acho bem interessante o julgamento, porque você pode usar também, dentro do tarô de Marselha, algumas esquemáticas, no sentido da leitura. Por exemplo, numa tiragem, depende da pergunta, é claro,
você pode tirar o arcano. Se sair, por exemplo, o julgamento, você pode colocar um arcano acima, o outro arcano abaixo, e você vê que realmente o que a pessoa teria que revisar e da onde que ela teria que despertar também, o que está prendendo essa pessoa. Lembrando também que a simbologia é bem extensa, algumas coisas se associam a alguns arcanos anteriores, por exemplo, aqui também algumas tradições associam essa parte vermelhinha que vocês estão vendo aqui às bases do tarô, né? Que é aqui o arcano do diabo, né? Então, realmente, muitas vezes as pessoas precisam despertar de alguns vícios, de algumas dificuldades, coisas que estão associadas ao arcano, tá? Do diabo. Então, assim, muitas simbologias são associadas. Por exemplo, essa parte vermelha também algumas pessoas associam a essas partes que a pessoa tem que despertar. Então é bastante interessante como os arcanos se ligam. No tarô de Marselha tudo realmente é muito interligado. O arcano do louco, os arcanos menores, aqui entra realmente símbolos dos naipes, os domínios dos naipes, os naipes suaves e duros, tá? Então realmente ele apresenta aqui o que seriam os suaves e os duros. E bem interessante, inclusive. Passando para vocês visualizarem, para também não ficar uma coisa muito extensa. A tiragem em fileira. Ele ensina vários tipos de tiragens aqui, ok, pessoal? Bem interessante. Para quem realmente gosta ou aprecia o tarô de Marselha. E aqui ele começa também a falar dos ases, as de ouros, as de copas. Então é bastante conhecimento. As de paus, que inclusive tem bastante simbologia também, o arcano de paus aqui, tá? No tarô de Marselha. Ele fala toda sobre a simbologia que existe aqui. Lembrando que ele fala sobre o feminino e o masculino. Aqui ele também faz a associação ao órgão genital, realmente. Masculino aqui e feminino aqui. Então ele faz toda uma associação explicando, tá? O positivo e negativo do arcano também invertido. As cartas ou os arcanos da corte. Então, para vocês terem ideia, são bastante conhecimento que ele passa pra gente. As rainhas, os reis, valete de ouros, cavaleiro de ouros, rainha de ouros. Então, para vocês visualizarem que o livro realmente é muito, muito bom mesmo, muito completo, ilustrado para quem realmente gosta de livro com ilustrações e, é claro, com conhecimento. Então, aqui ele fala sobre os significados, ok, da simbologia, que estão dentro dos arcanos do tarô. E realmente, se você conseguir absorver esse conteúdo, ok? É claro que você vai ter que estudar outros livros. Para aquelas pessoas que não fizeram curso do tarô de Marselha e se interessam, é um livro que vai te dar um suporte muito positivo para você realmente conseguir interpretar, tá, esses arcanos do tarô. Realmente é muito bom, tá? Mas não quer dizer que você somente com um livro desse você vai conseguir acessar muitas profundezas dos arcanos. Tá bem? Você vai ter que procurar também outros livros. Por exemplo, Alejandro Jodorowsky, também, que eu vou apresentar livros aqui. Vai ter que buscar outros livros que falam do tarô de Marselha. Inclusive, infelizmente, no Brasil, ou felizmente, porque tem algumas editoras, por exemplo, a Editora Pensamento, que mostrou esse livro pra gente, trouxe ele para nós. Tem também alguns livros que falam justamente do tarô de Marselha. Só que ainda falta muito conhecimento para nós aqui. Infelizmente, muitos realmente livros estão em francês e muitos também em inglês. E aí fica um pouco mais delicado para quem não acessa esses idiomas, ok, pessoal? Mas eles trazem bastante conhecimento. Inclusive é bem interessante, tá? Algumas coisas são bem parecidas no sentido de, por exemplo, se a gente observar aqui 3 de ouros, quem está aí familiarizado com 3 de ouros, por exemplo, tarô de Rider-Waite, você vai ver que fala realmente no tarô de Rider-Waite de contribuição, ou de trabalho, ou de construção. Isso vai depender muito da questão da pergunta também, tá? Ou parceria de trabalho, porque no tarô de Rider-Waite existem algumas figuras lá
auxiliando ou vistoriando também o trabalho de um artesão, né, de realmente uma pessoa fazendo algumas estruturas. Inclusive também dentro da simbologia de Rider-Waite ele fala bastante de questões da época que era da maçonaria ou a franco-maçonaria, que ele explora dentro dos arcanos. Aqui é apenas 3 moedas, né? Então aqui ele explica todo do que e porquê de algumas coisas. Então, por exemplo, interpretação, o resultado produtivo de uma aliança ou parceria. Primeiros resultados, modestos, mas reais. Potenciais começando a surgir. Tensão interpessoal dissipada por um trabalho em conjunto num projeto comum. Então, é bem parecido a alguns arcanos, nem todos. Tá? Por exemplo, isso aqui poderia a gente associar com a leitura de tarô de Rider-Waite, sem problema nenhum. Apesar de que não é a mesma coisa. Tá? A gente poderia associar isso também ao arcano da Imperatriz, que é o número 3, tá? E também ao arcano 3 maior, que é o arcano sem nome, ou arcano da morte. Isso vai depender muito da leitura, ok? Sendo que, por exemplo, poderia mostrar uma questão de mudança também. Então, 5 de ouros, a ruptura, por exemplo, 5 de ouros, em alguns tarôs realmente vai falar de preocupação. Por exemplo, no tarô de Aleister Crowley é preocupação, ou seja, a pessoa deveria se preocupar um pouco mais com o lado financeiro porque alguma coisa está saindo da ordem, está saindo do lugar. É claro que na leitura do tarô a gente olharia a questão também dos planetas, os decanatos, para entender a simbologia ou para ler isso no momento, tá? No tarô de Rider-Waite, o 5 de ouros não é também tão positivo, tá? Ele falaria uma questão de dificuldades financeiras, até mesmo ter que pedir ajuda para alguém ou aceitar essa ajuda para você conseguir se levantar. Então, assim, tem vários significados. Já no tarô de Marcélia, a interpretação seria a perturbação de padrões estáveis, sucesso em algo novo, totalmente diferente, tá? Da visão do tarô de Rider-Waite ou de Aleister Crowley, por exemplo. A escola aqui realmente é outra coisa. Um elemento novo e excepcional assumindo lugar central, mas também despertando resistência. Risco de ficar desatualizado a ser deixado de lado. Necessidade de prestar atenção aos velhos hábitos e às estruturas tradicionais. Por que ele fala de estruturas tradicionais e prestar atenção nisso? E também atenção a velhos hábitos. Porque também é um arcano que se associa ao arcano do Papa. Ok? Número 5 do tarô de Marcélia. Então ele explora isso tudo também. Tá? Então é bem profundo mesmo. Então para quem realmente gosta do tarô de Marcélia, não vai ter nada a perder, ok? Com esse livro. Pelo contrário, vai ganhar demais no conhecimento que ele passa. Mas é aquele lance, o tarô de Marcélia é o tarô de Marcélia. Pode dizer por aí realmente isso é possível, porque eu já fiz isso, né? Quando eu comecei a aprender o tarô de Marcélia, a ler o tarô de Marcélia, como eu observava ou lia, eu interpretava, por assim dizer, tá? O tarô de Thoth, da Aleister Crowley, usava o 3 de paus como a mesma visão que o tarô de Thoth de Aleister Crowley, né, Aleister Crowley teria, ok? Mas não é. Se você visualizar realmente é outra coisa, tá? Apesar de que algumas interpretações realmente batem muito, mas eu digo para você que o tarô de Marcélia é o tarô de Marcélia, assim como eu entendo que o tarô de Thoth é o tarô de Thoth e o tarô de Rider-Waite é de Rider-Waite. Não tem como, ok? A pessoa fala para mim que vai ler o tarô de Thoth como ler o tarô de Rider-Waite. Não é a mesma coisa. Pode falar que se lê o tarô pelo próprio tarô. Aí tudo bem, eu até concordo, porque é possível você, como uma pessoa que é tarotista ou uma pessoa que é tarólogo, você pegue outro livro, outro deck para você ler e você consiga ler. Mas cada deck tem a sua peculiaridade, tem a sua coisa distinta de um de outro, ok? Não é a mesma coisa. Então, para vocês visualizarem aí. Interpretações rápidas que ele faz aqui também, tá? O mago, começo de algo, sorte de iniciante, ter vários instrumentos e meios de disposição, uso de forças sobrenaturais, criar a realidade com o poder da mente, treinamento e aquisição de habilidades práticas, improvisação, exibir ou mostrar para outras pessoas. Mensagem, crie uma nova realidade. Inclusive essa parte do livro é muito interessante também. Ele fala algumas coisas de ensinamentos para nós do tarô de Marcélia. Algumas palavras-chave, ok? Se é que você entende que no começo do livro ele mostra sobre a simbologia. Aquilo você vai e consegue usar dentro da sua leitura.
Palavra-chave interessante? É interessante porque te dá uma base, mas palavra-chave muitas vezes te prende. Não é bem interessante. Seria interessante você, no ato da leitura, observar o que a leitura quer dizer, o que a simbologia quer dizer, o que também a ordem dos arcanos vão cair quer mostrar realmente. Palavras-chave realmente ajudam, mas não são tudo dentro do tarô, ok? É apenas para você ter uma ideia. Então, para vocês terem ideia, tá aí para vocês, inclusive um ótimo livro. Já peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem se vocês gostaram do livro e também do vídeo. Vou deixar para vocês aqui no card, ok? O tarô de Marcela de Alejandro Rodorovsky e Felipe Camoan, que eu deixei, tá? Para vocês visualizarem os arcanos pelos todos os arcanos, ok? E é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tudo de bom para vocês e boa jornada no mundo e também no universo do tarô. Até mais.